passar a marcha. Pronto, aí ele passou, você chegou no seu limite, tá tranquilo. Esse é um ajuste bem básico que às vezes algumas pessoas não conhecem também e é bem simples fazer ele. Para regular o câmbio em geral, existe uma... Deixa eu andar se dá para segurar já. Existe uma coisa bem interessante na regulagem do câmbio, que é bem fácil também de se fazer, não é coisa tão complicada. E basta um pouquinho de olho e um bom senso, né? Você desata todo o seu cabo de aço, você tem aqui seu sistema de rosca, que é onde trava, você tem a guia, que é o conduíte que joga aqui para essa peça, e aqui você tem um parafuso que dá pressão e tensiona o cabo de aço. Para regular o câmbio, você tem que jogar todo ele para trás. Você joga ele todo aqui para trás, que é onde a mola está toda desestendida. O cabo de aço, se você perceber aqui, ele ficou um pouquinho mais folgado, o cabo de aço que está vindo para o câmbio, que é esse cabo daqui. E você puxa ele, isso aqui é uma micro-regulagem. Quando você for regular, você joga ele todo para trás. Eu vou lhe mostrar o que vai acontecer aqui quando eu mexer. Eu joguei todo o parafuso para trás. Quando eu passar a marcha, ó, eu mexi uma, mexi duas, não passou. Aí vai acontecer sempre isso, porque às vezes você nunca consegue tensionar o cabo novamente. E aí, vou mostrar de novo aqui, ó. Eu passei um, passei dois, a marcha não está passando, aí passou agora. E ela está passando muito, mexi a quarta vez, ela não passou. Esse está completamente desajustado. Aí o que você tem que fazer? Joga de novo ele todo para trás, joga o câmbio para trás, passa a primeira marcha. Ela não passou. Você vai ajustando aqui seu parafuso, que ele vai tensionando mais o cabo. Ó, ele está quase chegando lá. Puxa um pouquinho o parafuso para trás novamente. Aqui ele já passou. Você fez isso, aí você faz o teste geral, né? Vamos ver se ele está passando até o final agora. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passou. Vamos ver na volta agora. Aí o 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, ele passou todas as marchas, você tem um câmbio regulado e você vai conseguir pedalar aí com mais eficiência. Na subida, quando você pegar aquela subidona lá, você vai trabalhar a cadência, que acho que é uma coisa. E outra coisa que é bem interessante de se falar, voltando para o câmbio dianteiro agora, eu falei do câmbio traseiro. O câmbio dianteiro é a mesma coisa que você tem dos parafusos high-low, você trabalha a intensidade da catraca, você vai ter no câmbio dianteiro. Tinha a bicicleta do menino aqui que estava regulando o câmbio dianteiro, ela não estava passando direito. E a mesma coisa que você tem lá os parafusos high-low, você tem aquele micro-regulagem já no manete, que é onde tem o passador, né? Onde tem o passador mesmo. Aí você vai fazendo aquela regulagenzinha, colocando um pouco mais para dentro, um pouco mais para trás, e você consegue regular o seu câmbio dianteiro também. O câmbio dianteiro geralmente é o que dá menos problema. O que pode acontecer no câmbio dianteiro é de... Você passou a marcha, vou tentar fazer uma demonstração aqui para vocês. É uma coisa que sempre acontece comigo e é um saco porque a bicicleta fica fazendo um barulho e eu odeio barulho na bicicleta. Quando a bicicleta estiver fazendo barulho é porque tem alguma coisa errada. Sempre que você escutar... E eu vou mexer nesse parafuso daqui, que é o parafuso que está a regulagem dele. Se eu colocar ele mais para dentro, a mola vai tensionar menos e vai jogar o câmbio para trás. Aí o que vai acontecer? Quando eu passar a minha marcha aqui, eu estou aqui trabalhando com a marcha do meio. Deixa eu ver se eu consigo botar esse microfone aqui, para a galera escutar. Bom, deu para ficar. Tomara que não caia. E aí o que acontece? Se eu jogar, vou já passar a marcha toda lá para cima, que é geralmente onde acontece um problema ou não, né? Geralmente vou botar aquela para trás. O que acontece? Essa corrente, quando você jogar ela para cá e você tem seu câmbio desregulado, escuta esse barulho. Tá vendo esse barulho? É a corrente que está pegando no câmbio dianteiro. Porque o que acontece? O câmbio dianteiro é mais ou menos duas chapas de ferro que você tem. São paralelas e a corrente fica no meio. Quando você passa a marcha dianteira, essa chapa de ferro joga para trás e induz a corrente a cair num pinhão menor ou num pinhão maior. Se você puxa a sua corrente para jogar no pinhão maior, ele joga para trás e puxa a corrente e a corrente entra num pinhão. E aí o que acontece? Como eu estou no meio, a marcha do meio ela é a marcha que
que tem que funcionar com todas. Ela tem que funcionar desde a oitava até a primeira marcha. E aí se eu joguei ela na oitava e ela está fazendo esse barulho, significa que você tem a parede do câmbio e a corrente está raspando no seu câmbio dianteiro. Isso aí vai ocorrer um desgaste na corrente, vai ocorrer um desgaste no câmbio, a vida útil do seu equipamento vai cair muito mais. E aí você pedalando mesmo, você consegue fazer essa regulagenzinha, simplesmente mexendo nesse parafuso aqui. Você tem o parafuso do freio e você tem o parafuso do câmbio. Você puxando, tensionando, jogando, tensionando o cabo para cá, o seu câmbio consequentemente vai ser tensionado e o barulhozinho vai diminuindo aos pouquinhos até você conseguir chegar num termo lá, no meio termo, onde o barulho não vai mais existir. Aí que você ainda está escutando o barulhozinho, joga o parafuso de novo mais para fora, fazendo esse micro ajuste que dá para fazer pedalando mesmo, não precisa descer da bicicleta. E aí você já não tem barulho nenhum, né? E aí você consegue regular a bicicleta fica sem fazer barulho, não fica aquela coisa chata que fica ali entediando. Eu, quando estou na estrada mesmo, fico puto quando a bicicleta está fazendo barulho, porque é um negócio ficar consequente, né? Eu não viajo com o MP3 e aí você fica nossa, aquilo ali dá um nervo na cabeça que eu prefiro escutar os passarinhos. E uma dica que eu vou dar pra vocês é sobre relação, né? Eu geralmente trabalho com meio e trabalho com os peões sempre. Eu tento trabalhar sempre a cadência porque você tem um desgaste físico menor, você tem um rendimento maior. Se você trabalha a cadência, cadência na verdade nada mais do que a quantidade de giros por minuto que você dá no pedal. Então você, por exemplo, faz 30 rotações por minuto, 60, 100 rotações por minuto. Se você tentar manter ela sempre, você tem um desgaste físico muito menor. O que acontece? Você vai estar pedalando, vai começar aquela subida da Paulista e você, putz, aí começa a pesar e você começa a fazer força demais na perna. Você vai exercer uma pressão maior na sua musculatura, que a galera de fixa sente, que não tem marcha, né? A galera que vai de fixa é peso e vai pedalar pesado até subir a ladeira. E aí com a marcha você tem que trabalhar ela na medida da sua velocidade. Vai pedalando, dá um toquezinho na marcha, vai passando ela, vai passando, até você conseguir. Quando você chega na última e a força está fazendo a força que não era a força que você estava fazendo anteriormente, joga na menor e você vai trabalhando essa cadência. E você tem que tomar um cuidado com isso. Quando você trabalha uma relação que é o pinhão dianteiro no menor e o pinhão dianteiro, o traseiro no menor, a corrente ela fica meio atravessada. Você vai ter uma torção da corrente, isso aí pode acabar quebrando a corrente com muito mais facilidade. Foi uma coisa que aconteceu lá em Brasília, o Renato até participou lá, eu fui dar uma oficina de mobilidade urbana e ninguém tinha experiência nenhuma. Você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar alguma coisa pertinente a isso aí. Ah, tá. Estou montando uma segunda bicicleta, tá, e eu já tinha estudado isso essa semana com relação à parte do câmbio, na relação, sim, nas marchas, na relação, que eu quero fazer o pé de vela só com uma coroa. certo. E aí eu ficava na expectativa de qual escolher a quantidade atrás para que ela ficasse no nível que não acontecesse isso. Porque ela ia ficar só na meio, né? Eu acho que 44. Sim. 44. Aí eu ia poder usar até a última e a primeira também, não ia ficar centralizada ali nas 3 ou 4 do meio. Então, só pra galera, esclarecer a galera do stream, a pergunta é se eu poderia usar o pé de vela com um pinhão só e qual o limite de pinhões traseiros, no caso do roda livre, que eu poderia utilizar. Isso vai ser uma coisa que talvez só um pé de vela maior, esse pé de vela já vem numa proporção mais ou menos mediana. O que acontece? Quando você pega, se você tirar esse pé de vela daqui, você vê que o pinhão menor, ele meio que tem uma desembocadura e faz isso assim. Ele joga um pouquinho para dentro do quadro e ele sobe um pouquinho, né? Ele fica um pouco espaçado. O do meio, ele fica normal, retinho, e o que no caso seria o terceiro pinhão maiorzão, a coroa maior, ela fica bem para fora. Aí quando você usa só um pé de vela com um pinhão só, ela não vai ter esse problema porque ela fica sempre no ponto central. Ele trabalha no ponto central da bicicleta, que é mais ou menos as 3 marchas, né? Depois, esse problema só acontece com a primeira e com a terceira. Sim, então. Só quando você trabalha com um pinhão com um pé de vela de marcha, que você tem 3 tipos de espaçamentos. Então aí a coisa que eu aconselho a você, isso que acontecia lá em Brasília, o
menino que fez a revisão nas bicicletas, ele deixou a bicicleta no pinhão menor, no pé de vela, no pinhão menor, e sempre deixava no menor. Por que ele faz isso? Quando você deixa seus câmbios no menor dianteiro e no menor traseiro, a mola não vai ter um desgaste, porque a gente sabe que a mola ela tem um desgaste natural, né? Que ela vai esticando, chega um momento que ela não volta mais. E aí se você deixa sempre seu câmbio dianteiro na coroa maior, essa mola vai estar sempre tensionada, porque ela está sempre fazendo força para que o câmbio fique lá na frente. Aí quando você puxar o câmbio para jogar na primeira, ela vai sempre ter dificuldade, porque a mola não vai conseguir voltar o suficiente para que a corrente caia na coroa menor. Então é sempre bom ter cuidado aí, às vezes quando for guardar a bicicleta por muito tempo, se você vai ficar 1 mês, 2 meses fora, sempre jogar as marchas nas menores para que essas molas fiquem retraídas e não tenha um desgaste desnecessário, né? Que é um desgaste que você não está tendo uso. A mesma coisa com o câmbio dianteiro. Isso aqui é uma mola, ela vai, ela volta. Se você deixar ela sempre tensionada, ela vai ter o desgaste, ela vai ter a fadiga, né, que chama, e ela não vai voltar, você vai ter uma marcha ruim. Então eu sempre recomendo não utilizar as coroas atravessadas, se for para usar todos os pinhões traseiros, deixar sempre na do meio, e à medida que você for ganhando velocidade, usar a coroa maior na dianteira, e se for fazendo uma subida, joga...